Ele é especialista em marketing digital, empreendedor digital, tem 23 anos de experiência em TI, desenvolvimento de sistemas desktop, enfim, web design, marketing digital, negócios online. Viveu muitos anos em Brasília, assessorando senadores, deputados, através do seu trabalho. Seja bem-vindo ao Ponto e Vírgula na Cidade. O nosso convidado de hoje, o especialista Jean Rocha. Boa tarde, Rô, boa tarde, Joaquim, boa tarde, Henrique. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Vamos e falar. Ouvintes que estão acompanhando, né? Programa, né? Nas redes sociais e no Dial. Vamos falar aqui nesse programa de hoje sobre marketing digital para novos negócios, né? E a sua opinião é importante. Você que está aí conosco, ligado no nosso canal do YouTube ou no Facebook 94 FM Rádio Cidade, contamos aí e agradecemos já a sua audiência, né? Acompanhe pelo nosso canal, inscreva, ative o sininho 94 FM Rádio Cidade, dá um joinha pra gente aí e participe. Pelo WhatsApp também no 996644494. Primeira pergunta que o Joaquim Pinheiro quer fazer, eu acho que é bem pertinente a esse tema, Jean. Boa noite ao doutor Jean Rocha. Eu perguntaria, eu faria 3 perguntas e ele poderia transformá-la numa pergunta só. A primeira, o que é marketing digital? Como fazer marketing digital? E o que faz um profissional de marketing digital? Eu acho uma pergunta bastante importante porque é esclarecedora, é didática, não é? E muita gente realmente tem vontade de saber o que são essas inovações, né, que estamos aí vendo. Joaquim, é muito interessante essa pergunta, né? Por mais simples que seja, mas realmente é muito esclarecedora, né? E para o nosso ouvinte que está aí na escuta, o que é marketing digital? Eu resumiria numa frase: é propaganda na internet, né? Para o ouvinte entender o que é marketing digital, é propaganda na internet, seja qual for. Isso é marketing digital, né? E como fazer marketing digital? Veja só, essa área de marketing digital, ela cresceu muito nos últimos anos e existem inúmeras correntes, inúmeras áreas, assim como outras áreas profissionais foram se diversificando, o marketing digital também foi se diversificando ao longo do tempo, né? Eu diria que o marketing digital começou, esse termo marketing digital começou depois das redes sociais, né? Só que hoje existe na área do marketing digital muitas correntes de coisas que talvez o ouvinte nem tenha consciência do que nunca ouviu falar, mas que por trás desse marketing digital hoje tem muitos caminhos, tem muitas áreas e tem especialistas em vários assuntos. Desde porque o ouvinte, a pessoa que está lá postando nas redes sociais, as pessoas ligam muito o marketing digital, simplesmente é uma postagem numa rede social. E não é só isso, né? Marketing digital é uma coisa muito mais abrangente e tem várias áreas onde a gente percorre, desde a assistência às redes sociais até outras coisas muito mais específicas e outras coisas bem mais complexas. O outro é o que faz um profissional de marketing digital. Certo. Hoje existem inúmeros tipos de profissionais. Vamos lá. Essa área de marketing digital, ela criou algumas profissões, né? Até outro dia eu dei uma entrevista aqui junto com a Anatex no programa de meio-dia, no Cidade Notícias, e nós falamos exatamente sobre isso. Hoje uma profissão, por exemplo, do marketing digital, que é o assistente, existe hoje o assistente virtual. O que é o assistente virtual? É essa pessoa que cuida das redes sociais de uma empresa ou de uma pessoa física ou de um profissional liberal, né? É uma das profissões que se chama hoje assistente virtual. É uma coisa não reconhecida, já é reconhecida já no marketing digital já há muito tempo, né? Esse é um tipo de profissional. Aí tem vários outros tipos. Tem um especialista em SEO, né? Eu tenho especialidade em SEO para YouTube, mas tem o especialista na área de copyright, que é o cara que escreve para a internet, né? Hoje é uma área muito concorrida, por sinal, e muito específica.
que é o profissional de copyright para a internet, né? O cara que escreve texto que vende na internet. Então hoje tem um especialista só para isso. Aí vem desde outras profissões que já eram mais antigas, mas não estavam presentes exatamente no marketing digital, como o web design. O que é o web design? É o cara que desenha para a internet, o cara que faz arte para a internet, né? Antigamente o web design era um cara que criava site, né? Isso foi se transformando. Hoje o web design, o cara ele faz arte para tudo, não só desenha site. O web developer era aquele cara que fazia sistemas para a internet, né? Ou desde o sistema desktop, quando vem lá de trás, que era aquele velho sistema de computador antes da internet, né? E isso foi se transformando ao longo do tempo. E hoje a gente tem muitas áreas, e profissional de marketing digital tem, eu poderia citar aqui 10 ou até mais, 15 profissionais de diferentes profissões que atuam hoje no marketing digital. Nessa sua carreira de 23 anos aí, você foi um dos pioneiros. Em 2005 você foi parar em Brasília, né? Para trabalhar lá no Senado Federal. Naquela época você já percebia a importância para os políticos desse meio, desse marketing digital? Eu comecei a estudar informática em 95. As pessoas pensam que eu tenho baixa estatura, mas eu tenho 42 anos, né? Então, eu comecei em 95 a estudar informática. Em 98 eu trabalhava numa empresa, eu sou de João Câmara, eu sou natural de João Câmara. Eu trabalhava numa empresa comum quando eu comecei a estudar programação. E aí eu me dediquei a estudar essa área de programação, lógica de programação, e me tornei programador entre 99 e 2000. Eu passei a desenvolver sistema de loja, de supermercado, de posto de gasolina, né? O velho sistema comum. E aí, como é que foi parar em Brasília? Aí a história foi interessante. Como é que eu cheguei em Brasília? Foi um acidente, né? O que é que aconteceu? Eu tenho um amigo que não tem nada a ver com a minha área, ele é pastor evangélico. E ele é um amigo de longas datas, desde da minha juventude, e ele mora em Brasília, e ele me convidou, eu tinha acabado de desenvolver um sistema de loja, e ele me convidou para ir para Brasília apresentar esse sistema numa empresa de um amigo dele. E olha a disparidade, era uma empresa que cuidava de sistemas de lombada eletrônica. Então eu fui para Brasília para isso. Só que ele estava numa situação difícil na época, a esposa dele estava numa gravidez de alto risco e ele morava num apartamento pequeno, então tinha que arranjar um lugar para me ficar 20 dias. E meu pai tinha um amigo antigo, que esse cara, eu acho que Henrique Santana conhece, o João Maria, que trabalhou com o Fernando Bezerra. Foi demais. João Maria, eu era amigo do meu pai, e eu pedi a João Maria para ficar esses 20 dias no apartamento dele. E fui para Brasília para apresentar esse sistema na empresa e ficar esses 20 dias na casa dele. Como eu não tinha o que fazer durante o dia, eu ia para o Senado com ele. E aí, num desses dias que eu estava lá no Senado, ele entrou na sala extremamente estressado, louco, né, fora de si, porque o senador Fernando Bezerra, na época, tinha que apresentar o relatório das emendas até a segunda-feira às 5 da tarde. E era uma quinta-feira, não tinha nada pronto. E era um funcionário lá da casa, na época, tinha saído para almoçar e já tinha deixado o recado que não vinha na sexta. Ia viajar. E ele enlouqueceu. E eu estava sentado lá na sala, na minha, e ele estressado e reclamando, e ele olha para mim e disse: Jean, você vai me salvar, porque você vai fazer esse negócio. Não sabia nem o que era, não tinha nem noção do que era. E ele disse: eu não sei nem ligar o computador, mas você vai fazer o negócio, eu vou dar a teoria e você vai para a prática. Tá, se eu puder ajudar. E aí eu sentei na mesa dele, ele foi me dizendo o que era e eu fui fazendo. E fui fazendo, levei para casa e fiquei sábado e domingo fazendo isso em casa. E na segunda-feira eu voltei, continuei no gabinete fazendo, e às 5 horas da tarde chega o senador Fernando Bezerra para assinar a documentação, os relatórios, né, que era para apresentar no Ministério. E aí ele ficou apreensivo, eu também. Ele entra para falar com o senador. Quando ele volta, ele diz assim: Jean, eu digo, e aí, deu tudo certo? Eu fiquei apreensivo, porque eu não sabia nunca tinha visto um relatório de emenda. Ele disse: foi maravilhoso. Eu disse: por quê? O senador olhou e disse: quem fez isso aqui?
Aí João Maria disse, senador, o senhor me desculpe. Foi um estagiário. Fulano de tal saiu e não voltou mais e eu tive que me socorrer de um filho de um amigo meu que está na minha casa. Disse, isso aqui é que é um relatório, eu não quero mais aquele. Porque na minha falta de experiência de ter eu nunca tinha visto o relatório, então eu fiz uns 6 tipos de relatório diferentes para tentar, vai acertar. E o senador achou maravilhoso, pronto. E aí ganhou o emprego. Isso aí eu fiquei, esses 20 dias se tornou-se, em 4 meses, eu fiquei em Brasília fazendo isso. E aí, eu conheci um cara em Brasília que, para mim, foi uma das pessoas que me ajudou na minha vida inteira. As pessoas a quem você deve mais favor na sua vida? A Esdras Alves, que era, na época, assessor do senador Zé Agripino. Trabalhou muito com o senador Zé Agripino isso. Também. E aí ele chegou um dia lá em Fernando Bezerra e viu os relatórios. Aí disse, quem fez isso aqui foi você? Eu disse, foi. Ele disse, você faz para mim também? Eu pago o serviço a você. Eu disse, então eu faço. Então eu passei a ficar durante a manhã fazendo para Fernando Bezerra. E na tarde eu ia para Zé Agripino. E aí aconteceu outra coisa que talvez isso aí foi a chave, né? Como era uma coisa nova para mim e eu era programador, o que eu fiz? Eu desenvolvi um sistema para gerar os relatórios de uma forma mais automática, para eu perder menos tempo. E aí, depois que eu passei a usar esse sistema, aí passou os 4 meses, eu voltei para cá, era janeiro, era recesso lá, eu voltei. E voltei para minha vida normal, de vender sistema e tal. Eu vendia computadores também. E aí, um dia, a secretária de Fernando Bezerra ligou e disse, olha, eu estou ligando para dar um aviso a você. Eu disse, o que foi? Ele disse, sua passagem já está tirada, você deixou um sistema aqui funcionando, ninguém sabe fazer. E o senador já mandou tirar sua passagem para você vir para cá. Isso em 2005. Isso em 2005. E aí isso virou, eu fiquei em Brasília mais 1 ano e meio. E aí Felipe Maia foi eleito deputado federal e fui pro gabinete de Felipe Maia. Virou um case. Seu momento lá de iniciante virou um case. Estamos recebendo aqui no Ponto e Vírgula na Cidade, nessa sexta-feira, o especialista em marketing digital, Jean Rocha, e o nosso produtor. Ponto e Vírgula na Cidade, vamos voltar ao nosso tema. O nosso convidado estava bem atento aqui a essa participação do empresário Neivaldo Guedes, e a minha pergunta para o nosso convidado de hoje, né, é exatamente sobre isso. Como é que as pessoas, o marketing digital, como é que está o mercado de vocês? Como é que está com essa pandemia? Na crise, uns choram e outros vendem lenço, né? O marketing digital agora está vendendo lenço. Mas eu me preocupo muito com a questão da economia, porque o marketing digital também sobrevive dela, né? Então, nessa época agora da pandemia, por exemplo, eu fui muito procurado para fazer live, para transmissão de live, para desenvolver sistemas de cursos online, muito procurado por isso, mas a gente sabe que prejudicando a economia também prejudica o nosso trabalho. E o marketing digital é uma coisa que nessa pandemia trouxe à tona a necessidade de toda empresa, de todo profissional, de todo mundo que vende, que negocia, entrar no marketing digital. Só que isso já vem crescente, já bem antes da pandemia, a tendência é crescer muito mais, né? Por exemplo, empresas que vendem varejo nos Estados Unidos já vendem 27% online. 27% do faturamento vem da venda online. No Brasil, agora que nós chegamos a 7%. Você lembrou um assunto e eu volto à tua primeira resposta dizendo que o marketing digital é uma ferramenta de propaganda na internet. Se é uma ferramenta de propaganda, ela visa um cliente, ela visa conquistar um cliente, fazer uma venda, fidelizar e antes de fidelizar, dar confiança. Como é que está essa confiança do cliente no marketing digital? Eu pergunto porque hoje à tarde a gente divergiu de uma pergunta e eu achava que a pergunta deveria ser assim: você confia na venda online? Você confia no mercado feito no ambiente online, certo? Eu acho que ainda há uma certa desconfiança. Como é que está? O que vocês estão fazendo para passar credibilidade ao cliente do marketing online, da venda do ambiente online?
Vamos lá, Henrique. O que acontece? Esse ambiente online que cresceu em todas as áreas, ele ajuda, ele acaba ajudando a fortalecer essa confiança. Como? Vamos lá. Hoje, todas as pessoas que eu conheço utilizam, por exemplo, o banco no celular. Então, isso ajuda a trazer a confiança para o marketing digital. Né? É verdade. Cadastros de qualquer tipo. Vamos lá. Auxílio emergencial. O cara fazia o cadastro pelo celular, via o saldo pelo celular e todo mundo sabia quando ia receber pelo celular. Isso ajuda a trazer a confiança também para a venda, porque talvez a dificuldade de se confiar numa venda online não seja exatamente o fator confiança, mas é o fator familiaridade com aquilo. Né? Muita gente não confiava na venda online ou tinha desconfiança com a venda online porque achava que é mais fácil de ser enganado, né? É mais fácil de você comprar um produto e não receber, né? Mas aquilo que existe na venda, tudo que existe na venda offline também existe na venda online. Cuidados de procurar comprar aonde você tem confiança, onde Era você tem isso confiança. que eu ia perguntar para você, os cuidados ao comprar online. Certo. O que é que acontece? Quando você vai em uma loja, o que é que você olha? Você olha se a loja está organizada, você verifica se tem cliente na loja, por exemplo. Eu conheço um cara que ele não almoça no restaurante se o restaurante estiver vazio. Porque ele diz que se o restaurante está vazio é porque a clientela não gosta. Então, quando eu vejo um restaurante cheio, eu quero ir. Então, isso é o quê? Isso passa confiança, isso passa credibilidade, né? Na internet existe um negócio chamado prova social. O que é a prova social? É o cara que vai lá, comprou, vai lá comentar. É o cara que, comprei, fui bem atendido, fui bem recebido. E no marketing digital a gente busca muito isso, até essa prova social. É uma pessoa que comprou um produto na loja, sei lá, não tem tamanho de loja. Até um verdureiro, se você comprou online, então você vai lá, fala do cara na sua rede social. Hoje todo mundo publica tudo. Eu mesmo sou uma pessoa que às vezes eu compro, né? Um dia desse eu estava insatisfeito com a operadora de internet. Eu nunca botei nada contrário, mas eu fui para outra operadora de internet que me atendeu, eu fui lá e botei. A empresa me atendeu, foi legal, está cumprindo o que prometeu. Então essa prova social dá uma credibilidade muito grande na internet, em qualquer área e para qualquer tamanho de negócio. Muito bem, vamos a um breve intervalo comercial, Joaquim. Você pode fazer a pergunta e o Jean Rocha nos responde depois do intervalo. Qual era a pergunta? Não, o que eu perguntaria, Jean, é o seguinte: se o marketing político não restringe muito o poder de escolha do cliente. São 18h49. O nosso convidado de hoje é o especialista em marketing digital, Jean Rocha. Está aqui nos falando sobre esse tema, marketing digital para novos negócios. E o Joaquim, antes do intervalo, passou exatamente para ele essa questão do marketing político, né? Chegamos agora nesse momento, né, Joaquim? Exatamente. Se o marketing político não restringe o poder de escolha do cliente. Tá, vamos lá. Quero aproveitar aqui, antes de responder a pergunta, e mandar um alô para todos os ouvintes, mas em especial o Dr. Guilherme Peck. Dr. Guilherme Peck é um cardiologista especialista em arritmia do Rio de Janeiro, que é meu cliente no marketing digital. E está acompanhando a gente aí pelo canal do YouTube. Que ele comentou. Maravilha. Então, eu comecei essa área de marketing digital pelo marketing político na campanha de 2010 com a campanha de Felipe Maia. Naquela época eu trabalhava na assessoria dele e foi quando nós começamos o marketing político nas redes sociais. O que é que acontece? O marketing político digital, ele vem mudando. A nossa primeira campanha digital foi em 2010. Tinha aquele negócio, aquela velha propaganda do efeito Obama que ia chegar no Brasil e na verdade não aconteceu, certo? Por quê? Porque nos Estados Unidos naquela época, no tempo de Obama, nós já tínhamos smartphones poderosos, internet boa, e no Brasil a gente tinha aquela internet de 2 mega que no máximo você conseguia mandar uma mensagem, né? Então esse boom, aquele negócio do efeito Obama que todo mundo falava, não aconteceu. Não aconteceu porque a gente não tinha estrutura no Brasil para isso. Mas de lá para cá vem crescendo muito, né? E talvez o ápice foi a campanha
presidencial, né? Não foi a campanha passada, foi a campanha presidencial, que teve um apelo na internet muito grande. Eu acho que ela não restringe a escolha, mas eu acho que... Porque o cliente não vê o produto, né? Não vê o produto, é verdade. Mas aí o que é que acontece? O cliente, no caso, o eleitor, ele passou a ser mais informado e ele passou a ser... como é que eu posso dizer? Ele passou a escolher melhor a forma de receber a notícia. O que é que acontece? Às vezes a gente imagina que o eleitor lá do interior, da zona rural, não tem acesso a outras informações. Poxa, você chega hoje num assentamento rural, eu já vi isso. Você chega num assentamento rural e o cara sabe quem é Alexandre Garcia, ele sabe quem é Rodrigo Constantino, ele sabe quem é comentarista tal de tal programa, ele sabe o que é o Pingo nos Is. Então, isso deu ao eleitor um poder de argumentação muito grande e um poder de escolha maior. Só que isso também aumentou o excesso de opinião, né? Hoje você vê um cara que está na internet que não tem noção sobre determinado assunto, mas ele quer opinar sobre isso. Às vezes opiniões absurdas, né? Às vezes tem umas opiniões extremamente absurdas. Então, esse marketing político, ele trouxe, né, a visão para todo mundo, trouxe a informação para todo mundo, mas também tem um lado negativo. Mas eu acho que é positivo tanto para o eleitor como também para o político. Uns trabalham melhor e sabem se comunicar melhor na internet, e outros têm uma dificuldade ainda se arrastando com o offline, e talvez uns perderam o time, né? A forma de se comunicar na internet, que é um pouquinho diferente, né? A forma de comunicar na internet, você não pode só você mandar a informação. Você tem que mandar agora sabendo que vai receber também. Tem que interagir. Tem que interagir. Já me ocorre que essa semana eu li no Estadão que as primeiras iniciativas de marketing eleitoral na pré-campanha para presidente da República em São Paulo já está explodindo, né? Então os candidatos estão testando as estratégias lá, estão testando os frames, e é tudo cheio de memes e vídeos e as paródias, etc. Lá tá pegando fogo. Aqui a gente tá atrasado? Eu não diria que a gente tá atrasado, não. A gente não tá atrasado, mas talvez eu acho que a falta... Aí parte um pouco para a política. Eu acho que a falta de candidato é que faz isso atrasar. Talvez a gente esteja com falta de candidato, né? No sul do país... Eu morei em Brasília há algum tempo, por exemplo. A campanha de Brasília, por exemplo, midiática nas redes sociais é muito forte. E a offline hoje praticamente não existe. É muito, muito pouco. E nós ainda temos muita campanha de rua. Aqui nós temos muita campanha de rua. E no sul isso já está diminuindo, fora grandes movimentos. Mas eu não diria que a gente está atrasado. Talvez isso por falta de candidato. Quando os candidatos começam a aparecer, então o negócio tende a esquentar. E o meme, o que é que acontece com o meme? O meme positivo, ele eleva o nome do candidato. O negativo, na minha visão, ele está deixando de surtir efeito, porque está partindo muito para o ataque pessoal. Então ele está deixando de surtir o efeito que faria, né? Porque as pessoas entendem. Hoje a informação na internet, você joga a informação e o eleitor filtra muito. Ele já observa por que você está falando aquilo, por que você está dizendo aquilo. Muito bem, ponto e vírgula na cidade nessa sexta-feira. Obrigado a você que nos dá uma carona aí no seu carro, no seu dial, e voltando para casa. De segunda a sexta nós estamos aqui junto com você. E a turma também da internet. É interessante aqui a nossa enquete, viu, Jean? Na sua opinião, Jean, você acha que a enquete hoje ela bateu bem em cima desse 30 de abril, que é o Dia Nacional do Profissional de Eventos? Um evento em auditório oferece menos riscos que uma festa ou um show com bebida alcoólica? Qual a sua opinião sobre isso? Veja só, eu sou contra qualquer tipo de fechamento e lockdown. Então, eu sou até suspeito para falar, porque realmente eu sou contra. Eu acho que todo mundo precisa trabalhar. Eu acho que a gente pode enfrentar um problema de desemprego talvez maior do que a pandemia depois, né? Isso vai ficar um prejuízo gigantesco. Então, sou contra qualquer tipo que restringe o cidadão de trabalhar. Seja lá qual for, nem bebo.
Eu não bebo, só bebo água e café. Mas eu sou contra o fechamento de bares, eu sou contra tudo isso. Eu acho o seguinte, o cidadão tem que ter o direito de escolha, tem que ter o direito de trabalhar, o direito de ir e vir, eu sou contra tudo isso. Sou contra o lockdown, o fechamento, eu acho que tem que ter restrições, eu acho que as empresas que não cumprirem aqueles protocolos poderiam ser penalizadas, ok. Agora, restringir o cidadão de trabalhar aí, é o que Joaquim falou aqui no início. Você passa hoje nas ruas de Natal e está um amontoado de gente pedindo uma situação difícil. Eu estava no supermercado e eu quase chorei porque um cidadão chegou perto de mim e minha esposa pedindo, pelo amor de Deus, para eu pagar um pacote de fralda para ele. E o cara é dessa área, o cara é segurança. Olha aí. O cara é segurança, o cara estava... Então, a situação está complicada. Nós estamos chegando ao final do programa. A enquete aqui nos trouxe um momento de empate. Não vamos dizer empate, mas a maioria das pessoas acham que se houver um evento controlado, de um público controlado, não há problema nenhum. Mas a restrição é para todos os eventos, seja ele pequeno ou grande, enfim. Agradecer a todo mundo que participou conosco aqui pela nossa enquete. Henrique, antes de agradecer a presença aqui do nosso convidado de hoje, nós tivemos uma manchete importante aqui hoje e não dá tempo para comentar, mas a gente pode deixar para a semana que vem esse comentário. Segunda-feira a gente faz esse comentário. Se comentário a gente conversa. Agradecer ao nosso convidado por estar aqui conosco. Esse tema é um tema muito amplo. A gente ia ainda entrar no YouTube agora, né? Mas assim, qual é a mensagem que o senhor deixa para essa pessoa que quer investir no marketing digital, tem um negócio e quer colocar uma grana com essas ferramentas? Vamos lá, eu diria o seguinte, se você tem um negócio, seja ele qual for, pense no seguinte, no futuro próximo, nenhum negócio vai subsistir se não tiver na internet. Nenhum negócio. O que é que vai acontecer no futuro? Até os shoppings já estão repensando a sua forma de trabalho, a sua forma de desenvolver produtos, lojas, essas coisas. Por quê? Porque a venda na internet, ela cresceu muito. Aquilo que eu disse, nos Estados Unidos já chega a 27% do faturamento das empresas, né? Nós temos hoje aqui no Brasil a maior empresa de venda na internet é Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanas.com. Todo mundo hoje compra. Você tem uma pessoa no interior. O futuro é a internet. Que não tem informação de nada, mas já compra pelo celular. Então o futuro é na internet. Você tem um negócio, corra para a internet. Obrigado pela presença do nosso convidado de hoje, especialista em marketing digital, empreendedor digital também, Jean Rocha. Se você perdeu algum momento desse nosso bate-papo aqui, desse nosso programa, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, assista, né? Fique à vontade, compartilhe com seus amigos o nosso perfil. Segunda-feira estaremos de volta. Henrique Santana, um abraço para você, Joaquim Pinheiro também, excelente final de semana. Boa noite a todos. Boa noite, um bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, Jean, até o nosso próximo encontro. Boa noite, um abraço. A todos, um abraço, excelente final de semana, segunda-feira, 18 horas, ponto e vírgula na cidade estará de volta. Um grande abraço, vem aí a Voz do Brasil. Você ouviu Ponto e Vírgula na Cidade.